Sejam todos bem-vindos e hoje nossa aula de matemática a gente vai falar de leitura de frações e escrita de frações. Então pegue o livro de vocês, a rotina e vamos acompanhar a aula. Leitura de fração e escrita é um conteúdo muito bom e muito fácil. Então, lá na página 116 e 117, vocês têm aí no livro de vocês, numerador, já sei que é o número de cima. Então, o numerador lê normalmente, viu? O nome, por exemplo, aí, 1 é o mesmo, 2, 3, 4. Então, o numerador eu vou ler normalmente. Já o denominador aí muda um pouquinho, lembrando que o denominador é o número de baixo. Então, o denominador 2 fica meio, 3, cubo, 4 é o quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9, nono, 10, décimo, 11, aí eu já passo ao quê? A 11º. Aí eu posso usar também, quem é que lembra? 11 pode ser 11avos, 12avos. Lembra, depois do 10, eu coloco a palavrinha avos, certo? Então, vamos ver aqui, eu coloquei essa figura. Eu tenho quantas partes coloridas? Então, no total, eu tenho 3. Então, a parte colorida, ela é o numerador, o número de cima. E no total, entre branco e colorido, eu tenho quanto? 8, então eu tenho o denominador. Então, parte colorida da fração fica em cima. Parte de tudo, colorido e branco, embaixo. Então, acima a parte colorida, embaixo é o total, é o todo. Como é que eu vou ler essa fração aí? 3 oitavos. O numerador, como eu falei, a gente lê da mesma forma, só muda o denominador. Então, 3 oitavos. Vamos ver aí a atividade para vocês verem como é fácil. Represente as frações abaixo com um desenho. Então, vocês vão desenhar. Eu coloquei letra A, 2/3. Então, vocês vão fazer um desenho, dividir em 3 partes, mas pintar apenas 2. Aí pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, qualquer desenho que tenha essa divisão. A letra B eu coloquei 4/5. Então, vocês vão fazer um desenho, dividir em 5 partes, mas pintar apenas 4. A C eu coloquei 8/10. Então, vocês vão fazer um desenho, dividir em 10 partes, mas vou pintar apenas 8. Então, quadrado, retângulo, triângulo, não importa que desenho, que tenha a divisão certa. Lembrando que a parte de cima é a parte pintada e a de baixo é o total. Escreva como se lê as frações. E aí, como é que eu vou ler? Então, letra A, 3/5. B, 1 cubo. C, 2/7. E assim sucessivamente. Represente as figuras abaixo em forma de fração. Então, vocês vão... Primeira figura, eu tenho quantas pintadas? É o número de cima. E no total, eu tenho quantas? É o número de baixo. Então, vamos fazer isso com as demais figuras. Aí, vamos para a quarta, responder as questões. Vocês têm no livro de vocês, página 115. As famílias das áreas urbanas gastam mais ou menos que a família que vive no campo. Então, na página 115 tem um pequeno texto falando aí das frações, falando aí das famílias da área urbana e a área rural. Então, vocês vão, pelo texto, vocês vão responder a quarta questão. Então, a quarta questão, ela é só pelo texto da página 115. Então, lembrando que é o texto inteiro, se uma pessoa consumir 28,5 kg de hortaliça por ano e passou a consumir 27,075 kg, houve um aumento ou uma diminuição de consumo? Vocês acham que aumentou ou diminuiu? Então,
vocês vão dizer se aumentou ou diminuiu e depois fazer a continha para ver a diferença. Então, lembrando aí que vocês vão fazer uma conta de subtração. Vocês vão diminuir para ver a diferença. Observe a imagem da página 121. É por isso que eu disse para vocês, não deixem de pegar o livro. Então, na página 121, responda as questões a seguir. Qual o preço de 1 quilo de feijão carioca? Então, quando vocês pegarem o livro, vocês vão ver que tem as imagens aí dos preços e vocês vão, pelas imagens, responder a questão 6, viu? Então, a B, qual é o preço de 1 quilo de feijão de bolinha? A C, qual a diferença do preço entre um e o outro? Quando eu falar em diferença, vocês vão diminuir. Lembrando, né, que essa questão vocês vão responder pelo livro, pelas figuras. Então, tentem responder. Vamos responder. Não consegui, entra lá no grupo de estudo e vamos tirar as dúvidas. Então, tenham todos uma boa noite.